Olá, tudo bem com você? Eu sou Oswaldo Dias, você está no canal Política Pra Quê? Cara pálida. No vídeo de hoje vamos falar sobre aquele que o Bolsonaro disse a respeito do filme Bruna Sufistinha, criticando aí ao cinema brasileiro de um modo geral. A pergunta que se faz é, será que o Bolsonaro sabe o que é cinema? Né? O que é uma crítica, né? A crítica que ele fez não somente aos produtores, mas também ao filme em si. Né? Será que ele sabe o que é isso? Já dizia, né, o grande filósofo Nietzsche, fui rebuscar aí buscar uma frase dele, a qual diz que a arte existe para que a verdade não nos destrua. Né? E o governo de Bolsonaro parece um filme de terror. Né? Acho que isso que é assim, isso é um filme de terror. Afinal de contas, o que este senhor entende, não apenas de cinema, mas de política, de administração pública? Né? É um filme que nós estamos assistindo em loco, ou seja, a cada momento uma nova cena deprimente, né, de puro terrorismo. Há um tempo atrás, quem quiser ver pode procurar no YouTube um tributo ao Led Zeppelin, em que você encontra na plateia Obama e a esposa dele, a Michelle, e lá embaixo, e em cima, né, justamente está o pessoal do Led Zeppelin sendo homenageado, Aretha Franklin ali cantando no palco, né, a classe, a postura do Obama, comparado-se à postura do Bozo, é algo que não tem como comparar. Né? É algo assim distante, é algo gritante, né? Deprimente as declarações desse senhor. Nos presenteia, né, a cada dia. Ou seja, é uma besta quadrada que não sabe nada sobre nada. Seguindo esta crítica, né, que o Bozo fez, é para ter dó, porque é um jumento velho que não aprende nada, que não sabe absolutamente nada, né? E explicar a Bolsonaro que a suposta, digamos assim, utilidade do filme, né, é reafirmar o que Bolsonaro pensa da arte, ou seja, ele não pensa nada. Então, querer comparar o Bolsonaro a qualquer outro crítico é algo que se cria, não tem como, essas frases é criar espaço para uma espécie de fascismo, digamos assim. Eu vejo desta maneira, acho que não somente eu, acho que muita gente vê isso, vê este filme de terror que o Bolsonaro está produzindo, né, este terreno fascista. Eu quero dizer que a pornografia não está no filme Bruno Sufistinha, mas está no PSL. Né? Ali você tem ali Carluxo, né, o Carlixo, você tem Bolsonaro, você tem Guedes, você tem Tabata, você tem Frota, você tem Moro. Então, isto é pornografia. A pornografia que esses caras produzem a cada dia é uma pornografia. Isto sim é um filme de terror que nós assistimos todo santo dia, né? Com declarações terríveis, com declarações deprimentes por parte destes produtores residentes ali na Câmara Federal, no Senado, no Palácio do Planalto. Então, assim, o problema deste cara, deste presidente, é algo muito resolvido, ou seja, aliás, muito mal resolvido. É algo mal resolvido, algo que precisa de um tratamento psicológico. Né? E não sei como é que esse cara é presidente do país. Né? Acho que ele tem uma frustração absurda, né? Problemas que devem remontar ele lá na juventude, no período em que ele esteve no Exército. Ah, enfim, acho que ele não engana muita gente, né? A gente especialista no assunto sabe que ele precisa de fazer terapia diariamente, né? Ele precisa ter um processo, um trabalho de terapia para ver se ele
melhora, né, cada vez que ele abre a boca, né, como se estivesse abrindo um vaso sanitário, né, cheio de cocô. Então, assim, é de dar dó, raiva, não sei o que a gente pode estar colocando neste indivíduo. Então, assim, esta crítica, né, só mostra a hipocrisia, né, de um sujeito que, né, gosta de compartilhar a Golden Shower, né? E aí ele quer falar do quê? Quer falar de moralismo para você? Falar de moralismo para quem? Cara pálida. Então, assim, toda essa corja que produz, né, estes produtores que produzem este filme pornográfico que nós assistimos todo santo dia, com as merdas que saem das fake cultura, né, familiar no Twitter por Carluxo, Flávio, né, Eduardo, fritador de hambúrguer. Então, não sei como posso estar definindo, né, essa família. Então, a ideia que nos parece é que devemos retirar a produção de filmes, né, não importa qual o gênero, e passar a assistir aos filmes produzidos pela igreja do bispo Edir Macedo, 10 Mandamentos. Né, não estou falando de produção de Hollywood, mas, né, os mandamentos, 10 Mandamentos produzidos pela Record, né, as novelas voltadas com o teor bíblico, né, acho que é essa a ideia que se quer. Então não se pensa em gastar em cultura neste país, não se pensa em investir em cultura, mas pensa-se apenas em gastar nos auxílios, moradia para juízes, né, nos cartões corporativos para o governo. Então, assim, a lógica bolsonarista não pode o dinheiro público, né, em filme de garota de programa, mas pode dinheiro público para comer garotas de programa, para gastar à toa, né? Então, esta é a lógica deste governo e que nos deixa puto da vida, né? Muito puto da vida. Acho que é a hora dos artistas, né, saírem em defesa da causa, assim como todos nós. Então, e não deixar a gente ser governado pelo chamado baixo clero da política brasileira, que não tem informações sobre cultura, né, que nunca teve a preocupação com tal, tem o dinheiro para ser investido, mas não sabe como investir, cria-se 1000 argumentos para não investir. Então aí você tem, né, um Brasil que mantém, como ele disse, a velha política do tomar lá da cá, a qual ele disse que era contra e pratica cada vez de uma forma pior, né, com o nepotismo. E a gente vê essa vagabundagem pelo setor jurídico, e aí a gente tem que lidar com esta situação cada vez mais caótica, proveniente de um governo que nos produzem pornografia a cada dia, né? As pornografias das mudanças nas leis da Previdência, por exemplo. Então, acho que deveria se preocupar, antes de tudo, com os filmes, mas se preocupar com a família dele, né? Com a moral familiar dele. Cadê a moral familiar que ele tanto se preocupou em olhar dos outros, mas esqueceu da moral familiar? Então, assim, a gente tem que ficar atento, né, sempre atento a estas tolices deste governo que aí está para poder fazer as suas falcatruas, né, fazer as suas lambanças a cada dia que a gente acorda, se depara com uma nova polêmica criada por este governo, que é muito mais fácil para ele criar e gerar polêmicas do que procurar resolver os problemas sociais deste país.
Então, assim, a gente assiste a esse governo indisciplinado, né, desse cara que foi expulso, né, do exército por tentar explodir os próprios colegas, né, se envolve com a baixa política, passou 27, 28 anos no Congresso e não apresentou nada de útil à sociedade. Parece uma obra de ficção, né, parece uma obra de ficção, mas não é uma obra de ficção, né. Infelizmente nós estamos vivenciando este filme de terror, neste filme sanguinolento, feito com financiamento de dinheiro público, né, e aí a gente paga o preço por isso. É isso. Bolsonaro não entende de política, não entende de cultura, não entende de porcaria nenhuma. Pois bem, eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Ok? Política pra quê, cara pálida? Até o próximo vídeo. Tchau.